Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Quero convidar os queridos e amados irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 119. Salmo 119, no verso 71, 7:1. Salmo 119, verso 71. Amém? O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Você já agradeceu ao Senhor hoje pelos sofrimentos da sua vida? Difícil, né? Normalmente nós gostamos de agradecer por coisas que nós consideramos ser boas, mas o salmista aqui, ele agradece pelos sofrimentos. O sofrimento foi bom para mim. Será que a gente pode muitas vezes olhar e no meio do sofrimento dizer assim, olha, esse sofrimento que eu estou passando está sendo tão bom para mim, né? Dificilmente a gente faz isso. Mas os sofrimentos, como o próprio salmista diz, ele tem um poder pedagógico na nossa vida. O sofrimento nos ensina a dar atenção à palavra de Deus, à orientação do Senhor para nós. O C.S. Lewis, que é o escritor daquele livro As Crônicas de Nárnia, ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Um megafone. Deus usa o sofrimento como se fosse realmente um megafone para falar, olha, presta atenção. Por onde você está andando? O que você está fazendo? Quais têm sido as suas decisões? Qual é o caminho que você tem trilhado? Está errado. Volta. E muitas vezes Ele permite que sofrimentos venham sobre cada um de nós, para que nós possamos aprender a dar valor à palavra do Senhor, porque Ele diz no verso 72, tua lei é mais valiosa para mim do que milhares de peças de ouro e prata. Nós vivemos uma vida correndo atrás do vento, muitas vezes, atrás de ouro, de prata, de bens, de títulos, de lugares, de cargos, de posições. E nessa corrida nós nos esquecemos de dar atenção à palavra do Senhor e ela meio que perde o valor para nós, porque nós estamos valorizando outras coisas, passageiras, temporárias, e que não vão nos satisfazer. E aí vem o sofrimento. O Senhor permite o sofrimento como uma disciplina, uma matéria que nós temos que cursar, a matéria do sofrimento. Para que nós cursamos ela? Para aprender a dar valor àquilo que realmente tem valor. A palavra do Senhor, irmãos, ela não pode ser comparada a nada que nós temos na face da terra. E essa palavra é o grande manual do Senhor para as nossas vidas. E enquanto nós não entendermos quão valiosa é essa palavra para nós, nós vamos continuar dando murro em ponta de faca, correndo atrás do vento, como um cachorro correndo atrás do rabo. Não vamos sair do lugar. Vamos continuar em vidas de murmurações, reclamações, desânimos, tristezas, ansiedades, medos, dúvidas, porque ainda não conhecemos o poder do sofrimento sobre as nossas vidas. Achamos que o sofrimento é só para causar dor, é aflição para nós, não, mas o sofrimento ele vem para nos ensinar a valorizar a palavra do Senhor.
Então, se você não agradeceu, eu te convido a agradecer nessa hora pelos sofrimentos da sua vida, pelas dificuldades, pelas lutas, pelos problemas, porque elas nos levam para mais perto do Senhor. Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta, aquele que cria, aquele que conduz, aquele que atrai, que limpa, que cura, que restaura e que reconcilia. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelas nossas aflições. Louvado seja o Senhor pelos nossos sofrimentos e dores, que não podem ser comparados, Senhor, com a glória futura que há de ser revelada na manifestação da volta do Filho de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos de sofrimento que são passageiros em nossas vidas. Esses sofrimentos que vêm para moldar o nosso caráter, que vêm para moldar, Senhor, a forma como nós falamos, pensamos, sentimos e agimos. O Senhor nos dá a cada dia oportunidade, Senhor, de aprender a valorizar aquilo que realmente tem valor, Pai. E muitas vezes nós resistimos. Hoje nós queremos agradecer ao Senhor pelos sofrimentos e valorizar a Tua palavra, Senhor, que se renova todos os dias em nossas vidas. Bendito seja o Senhor, Deus, pelas lutas, pelos problemas. Bendito seja o Senhor, porque todas essas coisas, Senhor, Deus, elas vêm sobre nós, mas não as enfrentamos sozinhos. O Senhor é conosco. O Teu amor se derrama sobre os nossos corações ao transbordar sobre nós. A presença do Teu Santo Espírito em nós, Senhor, nos traz consolação, nos traz alívio, nos faz enxergar além dos sofrimentos presentes, para renovar a nossa esperança, para fortalecer a alegria da Tua salvação em nosso coração e fortalecer os nossos passos na rocha da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, para agradecer pelos sofrimentos, para louvar ao Senhor valorizando a Tua palavra, para louvar e adorar o Teu santo e poderoso nome, Senhor, e para sermos tratados por essa palavra que é pura, santa e verdadeira. Bendito seja o Senhor, e nós oramos a Ti assim em nome de Jesus. Amém. Graça e paz de Deus. Quero desejar um bom dia para todos. E esse louvor que vamos cantar agora, ele fala uma última chance, né? E uma vez eu passei por um momento que eu nunca mais me esqueci. Eu estava ali na Imperador, quando eu fui atravessar, eu estava tão distraída, que quando eu coloquei o pé para atravessar, passou um carro por mim, numa velocidade tão grande que Deus, eu tenho certeza que foi Deus. Quando eu coloquei o pé para trás, o carro passou assim por mim. Eu fiquei tão nervosa, e na mesma hora eu falei: Senhor, obrigada por mais uma chance de vida. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui para estar falando. E esse louvor, aí eu descobri que tinha esse louvor, né? Aí eu falei assim: tem tudo a ver com o que eu passei. Eu fazia parte do grupo da igreja de Nunes, e era tudo da vídeo. Eu era da primeira geração. Então, a irmã convocou cada pessoa de cada geração e pediu para estar levando um louvor, né? E nesse mesmo dia aconteceu isso comigo, o livramento que o Senhor me deu, e eu levei esse louvor. Para mim, foi algo tão extraordinário que o Senhor faz, em tantas outras coisas que Ele faz, né? Que Ele é tremendo, é maravilhoso, né? Então
dia, ela está ali se levantando, né? Então que nós possamos louvar ao Senhor com prazer, com alegria, como se fosse o último dia da nossa vida, Jesus. Muitas vezes nós perdemos o foco do porquê nós existimos, do nosso propósito aqui na Terra, o motivo pelo qual nós hoje temos vida. Lá atrás, um dia, alguém morreu por nós para que pudéssemos viver todos os dias, lembrando a nós mesmos de que em
Ele vai voltar. De que verdadeiramente o propósito da nossa vida é louvar e agradecer a nome dele e fazer o seu nome conhecido. Essa música Maranata, ela vem lembrar a cada um de nós de que a qualquer momento Jesus pode voltar. E a música do coração que vive para Jesus, que deseja que Jesus volte. Quantas vezes a gente deseja que Jesus volte? Quantas vezes a gente sequer pensa na volta de Jesus? Cada dia mais está tornando. A palavra vem dizer que, assim, eu não sei se foi a palavra, mas uma coisa que eu já ouvi de que no momento em que ninguém esperar, Jesus volta. E todos os dias está se tornando mais fácil. Até nós, da igreja, temos deixado de esperar que Jesus volte. Essa música serve para nos relembrar, de chamar a volta do Senhor, de pedir para que Ele possa salvar as nossas vidas e voltar verdadeiramente. Que cada um dos nossos corações possa desejar isso e possa se preparar de acordo com isso. Amém? Amém.
nós vamos acreditar no movimento de ofertas. Mas Deus dá, né, a sabedoria e força para que a gente possa estar trazendo, né, o melhor que Cristo, né, deseja, e nós também, né, em relação aos dízimos e ofertas, né. Apesar que, assim, a vida da gente hoje em dia está difícil, né, está complicada, a gente procura muitas vezes tá colocando em primeiro lugar as coisas que a gente deve fazer em casa, né? Pagar boletos e etc. e coisas, e aí acaba sempre deixando, né, o que é de Deus, né, sempre por último, né? Isso vem me assolando, vem me corroendo muitas vezes, vem me pegando, né, com frequência, né? Mas Deus sabe o motivo de tudo, né? Mas louvado seja Deus. A gente vai conseguindo colocar as coisas em eixos, né? Em Provérbios 3, versículo 9 ao versículo 10. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e seus lagares transbordados de vinho. Então, essa palavra que eu trouxe, né, hoje, né, não só para dízimos e ofertas, mas que isso também venha colocar em nossos corações, né, o que a gente vem fazendo muitas vezes de errado e deixando, né, o principal, né, que é a casa do Senhor, para providenciar aqueles, né, que muitos necessitam, que a gente sabe que temos, né, pessoas, irmãos, amigos, parentes, né, que realmente necessita. E para isso, né, estamos aqui para poder, né, louvar e engrandecer o seu santo nome, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradeço pela oportunidade. Deus seja louvado e bora nós. Amém. Meu Salvador.
E é uma passagem bíblica. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, e da mesma forma o Senhor está em volta do seu povo, protegendo, guardando e cuidando. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor por toda a misericórdia dele e cuidado conosco. Que em nome de Jesus possamos louvá-lo e que a tua palavra venha agir no nosso coração, transformando cada um aqui, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aí a gente pode se sentar. Bom dia. Bom dia. Está dando bom dia porque uma boa parte de vocês não estava quando a gente começou. Né? Que a paz do Senhor alcance os seus corações e que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Nós começamos hoje
esse momento de celebração agradecendo ao Senhor pelos nossos sofrimentos, pelas lutas, porque elas nos aproximam mais do Senhor e nos ensinam a valorizar a palavra do Senhor nas nossas vidas. Nessa semana nós temos as nossas programações: terça, oração às 20, quarta às 19h30, projeto Sementes com as pessoas que vão se preparar para o batismo, quinta às 20, estudo bíblico. Nessa semana nós tivemos alguns irmãos que passaram por procedimentos cirúrgicos, o Alex, o Damião, né? Graças a Deus os irmãos estão bem, estão em recuperação em casa. Tivemos o nascimento de mais um neto do Abençoí, né? Está bom lá, né? Deus abençoe, continue assim, né? Quero chamar as crianças, pré-adolescentes aqui à frente. Essa semana nós não temos aniversariante, pelo menos não que eu saiba, né? A não sei que tem alguém de repente por aí assim, né? Fala, pastor, estou fazendo aniversário hoje. Amém. Quero convidar vocês a se colocar de pé, estender as mãos aqui à frente para agradecermos ao Senhor pela vida dos pré-adolescentes, crianças, da professora dessa manhã. Senhor, nós te damos graças pelo teu cuidado, pela tua provisão, por nos permitir, Senhor, estarmos aqui em teu nome, por tua causa, pela vida de cada criança e pré-adolescente, porque são sementes de vida, de esperança, que nós precisamos cuidar e direcionar, Senhor, de acordo com a tua palavra, para que possam crescer e dar frutos, ó Pai. Abençoa a professora nessa manhã, que vai conduzir o estudo, o momento de culto deles. Que o teu Espírito fale poderosamente a vida de cada um deles, Senhor, é o nosso desejo. Assim como também desejamos que o Senhor fale conosco, Pai, por meio da ministração da tua palavra. Que em nome de Jesus, Senhor, nada possa impedir que a tua palavra venha e adentre os nossos corações e faça aquilo para o qual ela é lançada, Santo Deus. Nos ajuda a não resistir à tua palavra, Senhor, e nem à ação do teu Santo Espírito. Ministra em nossas vidas com poder e autoridade. Rogamos em favor da recuperação daqueles que passaram por procedimentos cirúrgicos. Rogamos pela restauração da saúde dos enfermos. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que fortaleça aqueles que estão fracos e que dê nova vida àqueles que já morreram espiritualmente. Nos ensina, Senhor, a sermos gratos por todas as coisas e em todas as circunstâncias, seja nos momentos bons ou seja nos momentos difíceis e ruins, segundo os nossos olhos. Nos ensina a cada dia, Senhor, a agradecer ao Senhor pelos nossos sofrimentos e lutas, e que nós possamos, ó Pai, crescer no conhecimento da palavra do Senhor, não apenas um conhecimento racional, mas um conhecimento de experiência de vida contigo. Essa é a nossa oração, Senhor, e o desejo do nosso coração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Deus abençoe vocês. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em João, no capítulo 12. João, capítulo 12. João, capítulo 12. Amém? Nós vamos ler aí no verso 23. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra
e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará para a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Aí você vai lá para o verso 34. A multidão disse: entendemos pelas Escrituras que o Cristo viverá para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Meditando sobre essa palavra, eu pensei em algumas coisas sobre essa questão, de se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ele ficará só. Essas palavras de Jesus foram ditas para pessoas que estavam próximas a Jesus ali. Jesus tinha acabado de adentrar em Jerusalém, recebido com cânticos de Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel, aquele momento triunfal da entrada de Jesus. E muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, os milagres que Jesus vinha fazendo, e isso despertou o interesse de muitas pessoas em querer falar, em querer estar próximo de Jesus. Então alguns gregos chegaram para Filipe e falaram: olha, nós queremos ver o Mestre, nós queremos falar com ele. E o Filipe falou com o André, e os dois foram para Jesus, para dizer para Jesus que as pessoas queriam estar perto dele, as pessoas queriam se aproximar, queriam caminhar com ele, queriam andar onde ele estava andando, queriam estar próximos, Olha, eu estou próximo de Jesus, eu estou andando com ele. As pessoas tinham esse desejo. E aí Jesus começa a falar dessa questão: olha, chegou a hora. E nós sabemos muitas vezes quando chega a hora, quando chega determinadas horas na nossa vida, horas de mudança, horas de transformação, horas em que precisamos tomar decisões importantes e fundamentais para que a nossa vida tome um determinado rumo, para se cumprir o propósito de Deus muitas vezes na nossa vida, ou a hora para nós nos desviarmos desse caminho. Porque as decisões, elas são assim: ou elas nos aproximam do Senhor, ou elas nos afastam do Senhor. E Jesus disse: olha, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E aí a gente muitas vezes fala: eu também quero ser glorificado. Nós também temos um desejo de sermos glorificados. Mas Jesus falou: chegou a hora de ser glorificado. E Jesus sabia que era a hora realmente de tomar uma decisão. E para ser glorificado, para chegar ao ponto de ser glorificado, tinham processos anteriores que precisavam acontecer. E esses processos são revelados. O que precisa acontecer para que Cristo fosse glorificado? Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ele vai ficar só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Então, para ser glorificado, precisava haver uma morte antes. Precisava haver um sepultamento antes. Opa, peraí. Eu queria ser glorificado, agora esse negócio de morrer já complica tudo. Eu não contava com isso. Quando eu vim para a igreja me disseram outras coisas. Não falaram que eu ia ter que morrer. E Jesus tinha consciência disso. Que para ser glorificado, Ele traz para nós a figura do grão de trigo,
que precisava ser plantado. E um grão de trigo, uma semente que é plantada, ela precisa morrer para que gere vida. E isso é também falado lá em Mateus, no capítulo 13, que são os textos que nós vamos usar. Esse aqui em Mateus 13. Em Mateus 13, ele vai dizer para nós sobre a parábola do semeador. Ele faz toda uma fala sobre a questão das sementes, de lançar sementes. E a partir do verso 18 do capítulo 13 de Mateus, Jesus começa a explicar o que ele quer dizer com essa parábola do semeador. Muitas vezes eu e você, nós nos questionamos, poxa, por que nós falamos de Jesus para tantas pessoas e as pessoas, parece que não faz diferença a palavra. Nós falamos, nós choramos, nós intercedemos, nós visitamos, nós apresentamos a mensagem, mas parece que não faz diferença, parece que tem uma barreira que não toca o coração do outro. E Jesus vem explicar para nós o que acontece, por que algumas pessoas elas não entendem a palavra, por que elas não se deixam, ser tocadas pelo Evangelho, não compreendem o reino de Deus. E ele vai falar para nós, olha, que um semeador, ele vai pelo caminho lançando as sementes. E tem duas formas, pelo menos, de você lançar sementes. Você pode lançar a semente, jogando elas, enfiando a mão num saco de sementes e lançando para todos os lados. Ou você pode colocar ela em sacos, no lombo de um jumento, de um burro, fazer o arado, arar a terra, abrir os sulcos, e à medida que você vai passando, as sementes faz um furo, nos sacos para cair a semente, dentro daqueles sulcos que foram abertos na terra. São duas formas, pelo menos, de você fazer uma plantação, de você lançar sementes. E aí muitas vezes eu me pergunto, como será que nós estamos lançando as sementes? Será que a gente está lançando como pérolas aos porcos? De qualquer jeito para qualquer um, sem direcionamento, sem estratégia, sem uma forma definida? Porque a palavra do Senhor nos ensina que, olha, uma vez que as sementes são lançadas, e aí ele vai falar de alguns tipos de solos, de terrenos, mas nós entendemos também como tipos de coração, pessoas que recebem ou não essa semente. Algumas dessas sementes lançadas, elas caem à beira do caminho. E essa beira do caminho faz referência àquele tipo de solo. Sabe quando você vai para o interior, que tem aquela terra pisada, que todo mundo pega como se fosse um atalho ali, e a terra vai ficando dura? Então a semente cai ali. E essa semente num terreno duro, ela não consegue entrar no terreno, e ela fica superficialmente. E muitos corações são assim. Muitas pessoas estão com o coração endurecido pelas circunstâncias da vida, por relacionamentos fracassados, por uma vida financeira falida, por falta de amor, por falta de cuidado, por falta de perdão, de dar e de receber perdão. Se fecham para relacionamentos e não permitem de forma nenhuma que pessoas entrem em suas vidas, e ela também não entra na vida de ninguém. Criam fortalezas ao seu redor para impedir ser conhecido e conhecer os outros. E com isso não entendem a palavra. São pessoas que, por mais que nós falemos do Evangelho, não entendem, não compreendem. Por mais que elas venham e leiam a palavra, elas não compreendem a palavra. E isso é muito fácil para o inimigo vir e levar embora as sementes que foram lançadas. Um outro tipo de solo que Jesus vai trazer para nós é um solo que tem pedras. É um solo que está misturado com pedras, é um coração que está endurecido, ele está mais ou menos, Ele aceita um pouco, mas nem tanto. Existem coisas que ainda estão no meu coração e que eu não estou disposto a abrir mão.
Por mais que nós ensinemos, olha, isso aqui que você viveu faz parte de uma caminhada. Porém agora você está aprendendo que tem outras coisas que precisam acontecer. São aquelas pessoas que têm um conhecimento superficial das Escrituras e que mantêm o seu posicionamento em determinadas coisas. Do tipo, olha, eu entendi que você falou aí que eu tenho que amar o meu inimigo e tenho que orar por ele. Não, eu não consigo fazer isso. De forma alguma. Se alguém me feriu na face, de maneira nenhuma eu vou dar outra face. Perdoar depende. São ensinamentos que são trazidos em seu coração, dos quais a pessoa não abre mão. São essas pedras no caminho. E você já parou para pensar que a gente muitas vezes tropeça em pedras pequenas? Não são as pedras grandes que nos derrubam, mas são as pequenas. São nessas pequenas pedras que nós somos testados diariamente. E são nessas pequenas pedras que nós vencemos ou perdemos grandes batalhas. Sabe aquele momento em que você é testado a ser humilde e você mostra uma arrogância e um egoísmo grande? Aquele momento em que a sua paciência é testada e você demonstra que não tem nem um pingo dela? Aquele momento em que você deveria ter se calado, mas você falou que não devia. Ou que você deveria ter falado algo e você ficou calado. Que você deveria ter ido e não foi, ou devia ter ficado e não ficou. São essas pequenas pedras que nos derrubam e que nos fazem cair na caminhada. Esse tipo de coração, Jesus fala que são aqueles que conhecem superficialmente. Eles leem, ouvem, começa a criar uma raiz e a crescer, mas como tem pedras ainda no caminho e não estamos dispostos a tirar, a remover essas pedras, a abrir mão delas, a primeira dificuldade que acontece faz com que aquela semente que estava brotando morra, porque ela não tem raízes, ela não se fortaleceu na palavra, ela não se fundamentou nas Escrituras. Então ela é queimada por toda e qualquer dificuldade que apareça. E aí depois Jesus vem falar daquele tipo de coração que vive rodeado de espinhos. E esses espinhos são as ansiedades da vida, as preocupações, os medos, as dúvidas, que sufocam a vida. Pessoas que chegam a ter crises de pânico, crises de ansiedade, tamanho peso que trazem sobre o seu coração. Sabe, você não consegue respirar, falta o ar. Essas pessoas não conseguem se fundamentar na palavra, porque elas entendem a palavra, compreendem as Escrituras, elas querem assumir um compromisso real e verdadeiro com Jesus, mas não querem largar a vida que elas têm aqui. Não querem abrir mão do tipo de vida que elas levam. Sabe aquele tipo de pessoa, olha, eu quero o melhor do reino de Deus, mas eu também quero o melhor do reino dos homens. Eu quero o melhor desse mundo e também quero o melhor do reino de Deus. E essas duas coisas não combinam. João, lá em 1 João, vai falar para nós, olha, aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E aquele que se faz amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Não dá para ter as duas coisas. E aí a pessoa vem para a igreja, ouve a palavra, entende a palavra, compreende, levanta a mão, eu quero assumir um compromisso com Jesus, um compromisso de verdade. Mas quando sai pelas portas da igreja e vai para o lugar onde ela precisa viver o Evangelho, ela começa a permitir que as ansiedades da vida tomem o seu coração.
A dúvida, o medo, a ansiedade, a preocupação, o desespero que o mundo vive toma conta do coração desses irmãos. E aí, a semente de vida não cresce, não frutifica, porque ela é sufocada. Não tem ar, não dá para respirar, e ela precisa respirar. E essas ansiedades da vida, essas incertezas do dia a dia, o mal de cada dia faz com que essa semente morra todos os dias. Ele recebe, ele compreende, ele quer. É aquela luta que o apóstolo Paulo trava em Romanos 7, quando ele diz: olha, o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero eu estou constantemente cometendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bendito seja o nome de Jesus. Essa é a nossa grande questão. Primeiramente, qual tipo de coração Jesus tem encontrado em nós? Um coração endurecido? Um coração empedrado? Ou um coração sufocado? 3 tipos de corações. E tem um quarto, que esse é o que Jesus espera encontrar em cada um de nós. É um coração fértil, um coração ensinável, um coração pronto e disposto a receber a mensagem de vida, a receber essa semente e permitir que ela cresça em nós. E segundo Jesus, essa semente, quando ela cresce e encontra em cada um de nós um solo bom, ela cresce e frutifica 30, 60 e até 100 vezes por cada semente de vida que foi plantada. É esse tipo de vida que o Senhor espera encontrar em nós. Então, quando ele fala em João, lá no verso 12, no capítulo 12, verso 25, quem ama a sua vida neste mundo vai perder a vida. Mas quem odeia a sua vida neste mundo vai conservar por toda a eternidade. É esse tipo de pessoa que Jesus está dizendo: olha, essa pessoa é um bom terreno. Por quê? Porque ela entende que ela não é para viver no mundo como ele está. E quando nós compreendemos isso, nada no mundo é suficiente para preencher o vazio que existe dentro de nós. E aí nós entendemos: olha, esta vida aqui, por melhor que ela seja, irmão, por mais dinheiro que você tenha, por mais bens materiais que você tenha, por mais viagens que você faça, não tem nada que possa suprir o vazio, o desejo da eternidade que o Senhor colocou em cada um de nós, segundo Eclesiastes. Deus coloca o desejo pela eternidade dentro de cada um de nós, e esse desejo de eternidade é a presença de Deus em nós, esse anseio por estar com o Senhor. Mas aí tem uma questão, que ele diz: olha, se alguém quer ser meu discípulo, verso 26 de João 12, se alguém quer ser meu discípulo, tem que me seguir. Pois meus servos devem, não é que podem, não é uma questão de poder ou não poder, é uma questão de dever. Os meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Se você tem o desejo de ser um discípulo de Jesus, você deve estar aonde o Senhor Jesus está. E ele diz o que? Chegou a hora de ser glorificado. E a glorificação requer o que? Primeiramente a morte de Jesus. E isso não entra na cabeça das pessoas, tanto que quando vimos aí as pessoas que ouviram aquilo, no verso 34 nós não entendemos, porque o que nós entendemos nas Escrituras é de que o Filho do Homem viveria para sempre, o Cristo vai viver para sempre. Agora você está falando que vai morrer? Que o Filho do Homem tem que morrer? Afinal, a gente não está entendendo quem que é esse Filho do Homem.
E interessante como muitas vezes nós estamos diante de Jesus, Ele fala conosco, Ele nos revela a palavra e a gente não enxerga, a gente não escuta. E por que a gente não escuta? Por que a gente não enxerga? E a gente volta para o texto de Mateus 13. É isso aí, a gente vai lá e volta. São esses dois textos, que um vai complementando o outro. Lá em João 13, a partir do verso 14, Jesus diz assim: cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não vão compreender, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Então por que Jesus, Ele fala comigo, fala com você, fala conosco, e a gente muitas vezes não entende? Primeiro porque nós estamos doentes, segundo o final do texto. Estamos doentes, nós não nos voltamos para Ele e não permitimos que Ele nos cure. Um povo doente, um povo que não consegue enxergar aquilo que está diante dos olhos, um povo que não consegue ouvir por mais que seja falado, um povo que não permite que a palavra adentre o coração, porque o coração já está endurecido pelo poder do pecado. E por isso é tão importante o processo de santificação em nossa vida. Não basta apenas nós sermos livres da escravidão. Nós temos que entregar a nossa liberdade a Jesus, para que Ele nos guie pelo caminho, porque senão a gente se perde e volta a cair nas mãos da escravidão novamente, a escravidão do pecado. Por quê? Porque uma vez que nós vivíamos escravos do pecado e não tinha possibilidade de salvação para nós, de libertação ou de liberdade, nós não tínhamos o que escolher. Mas vem Jesus, nos liberta de vícios, de manias, de hábitos ruins, de companhias indesejáveis, de opressões malignas, de opressões de homens, opressão do mundo, opressão da carne. E nos diz: agora vocês estão livres, mas não usem a liberdade que vocês têm para viver uma vida de libertinagem. E agora nós temos a liberdade. E qual é o que nós devemos fazer? Fazer uma escolha. A quem eu vou servir? Eu vou servir a Jesus? Ou eu vou devolver a minha liberdade de novo para a escravidão do pecado? E Jesus me diz: olha, se você ama muito a sua vida, você vai devolver a sua vida para o pecado, porque o mundo diz que é o aqui e o agora, que você tem que viver hoje, porque amanhã não sei. Então você tem que desfrutar de tudo, aproveitar de tudo. E nisso muitos entram pelos vícios, pelo alcoolismo e tantas outras coisas e se perdem. Irmãos, hoje mesmo, enquanto eu vinha para cá, aqui na Imperador, num espaço de menos de 1 quilômetro, tinham 2 carros que estavam arrebentados. O que aconteceu eu não sei, mas os carros estavam arrebentados e não tinha ninguém ali. A polícia estava levando, guinchando os carros, os motoristas, os passageiros, não sei o que aconteceu com eles. Mas nós vemos noite após noite, um dia após o outro, pessoas se perdendo. Por quê? Porque querem curtir a vida, tem que aproveitar tudo e todos. Não medem limites, não estabelecem limites, vivem como se fosse acabar tudo agora, então eu tenho que aproveitar tudo. Hoje a irmã até falou, uma última chance. Pode ser realmente a última chance, mas o que essas pessoas estão fazendo com a última chance? Estão querendo aproveitar tudo que podem no mundo.
para tentar suprir esse vazio de eternidade e não vão conseguir. Não compreendem as Escrituras, os ouvidos estão surdos, os olhos cegos, estão doentes pelo pecado. E só Jesus pode curar. Mas para a cura vir até nós precisamos morrer. Porque se nós queremos estar com Jesus, se nós queremos ser discípulos de Jesus, Ele diz que nós devemos estar onde Ele está. Onde Jesus está? Assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele enviou o Espírito Santo para nos lembrar disso. Olha, se vocês querem ser meus discípulos, vocês devem ansiar estar onde eu estou. Eu estou com o Pai, e eu sou o caminho. Eu preparei o caminho de retorno, de reconciliação com o Pai. Se vocês andarem pelo caminho, vocês vão encontrar comigo, vão encontrar com o Pai. Mas para isso vocês precisam morrer para o mundo. Esse é o nosso chamado, morrer para o mundo. E aí ele vai falar, olha, João 12, verso 35, a minha luz brilhará para você só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, ou seja, vai chegar um tempo que não vai ter como andar na luz, irmãos. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. O mundo jaz no maligno. Nós vivemos no mundo de trevas e somos chamados para ser luz neste mundo. O problema é quando essas trevas começam a adentrar o nosso coração e somos tomados pelos mesmos desejos que as pessoas deste mundo têm. O desejo de ter, de possuir, de conquistar, de controlar, de ser mais forte. Deus não trabalha com a nossa fortaleza, Deus trabalha com a nossa fraqueza. É quando somos fracos é que o Senhor aperfeiçoa o seu poder nas nossas vidas. É quando mais dependemos de Deus que Ele pode agir mais poderosamente em nós e através de nós. É quando nos fechamos para a escuridão e permitimos que a luz brilhe dentro de nós. É nessas horas, irmãos, que nós somos reconhecidos como filhos de Deus. E às vezes esses textos, eles parecem muito difíceis para nós, né? Porque a gente às vezes vem para a igreja e nós olhamos pessoas, e eu não estou falando só da nossa, estou falando da igreja num contexto geral. Pessoas que se reúnem no mesmo lugar, que ouvem a mesma palavra, que são tocados pelo mesmo Espírito, mas reagem de formas diferentes. Alguns se fecham, outros aceitam mais ou menos. Eu aceito só parte do que foi falado, não quero tudo não. Outros se rasgam e deixam Jesus fazer o que tiver que fazer. São os tipos de solos. E aí, quando a gente volta para Mateus 13, Jesus está falando ali sobre parábolas do reino. E ele falou sobre a parábola do semeador, e aí depois ele vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. Ele fala, olha, ele tenta explicar o reino dos céus através das parábolas, para que as pessoas possam entender. E à medida que ele vai explicando, ele diz, olha, um agricultor veio e plantou uma boa semente na terra. E à noite, enquanto os servos dormiam, o inimigo veio e também plantou sementes nessa mesma terra. E depois começaram a crescer. Parecia tudo igual, o joio e o trigo. Mas o joio sugava muitas coisas que era para o trigo. O trigo cresce e o trigo dá sementes
que essas sementes vão produzir novas pessoas, novas sementes, que vão crescer e novas sementes vão aparecer. O joio, ele cresce, mas não tem semente, não tem fruto nele. E aí o pessoal já fala, peraí, senhor, a gente pode resolver. A gente deu uma cochilada, mas se o senhor quiser a gente vai lá e arranca o joio. Ele fala, não é para arrancar o joio não, porque vocês não sabem discernir quem é joio e quem é trigo. Nessa grande plantação de sementes, alguns vão morrer para encontrar a vida e vida eterna. Outros já estão mortos e mortos vão continuar e vão crescer e não vão gerar frutos. Mas vocês não conseguem discernir quem é joio e quem é trigo, quem segue o Senhor e quem não segue, quem verdadeiramente é filho de Deus e quem verdadeiramente não é. Então aguarda, porque vai chegar o tempo. Para mim e para você parece um negócio difícil, né? E aí Jesus tentou mais um pouquinho. Olha, tem um grão de mostarda, que ele é pequenininho. Ele cai na terra, ele morre e aí ele vai crescer, vai se tornar uma grande hortaliça. Dizem que o pé de mostarda tem mais ou menos uns 4 metros. E aí o que acontece? Ele se torna uma grande sombra. E muitos pássaros vêm e fazem ninhos nos seus galhos. Quando a gente olha, parece um negócio legal, né? Poxa, que bom, né? Os pássaros vêm para fazer ninhos. Mas quando ele está falando de reino, ele está falando que à medida que os filhos de Deus se manifestam, os filhos do diabo vêm para fazer sujeiras próximos, em cima desses filhos de Deus. Os galhos, os pássaros vêm, eles vão montando ali ninhos e vão fazendo as suas necessidades na árvore e caem no chão, sujam as raízes. São formas dos filhos do diabo tentarem ferir os filhos de Deus. Poxa vida, mas Jesus, está muito difícil isso. Está muito complicado, Jesus, eu ainda não estou entendendo. E eu gosto demais de Jesus, porque você não está entendendo, peraí que eu vou desenhar. E aí eles pedem para Jesus, Senhor, Deus, explica essa parábola do joio e do trigo de novo, porque a gente não entendeu. Vai lá em Mateus 13, a partir do verso 37, Jesus vai ensinar, olha, você não está entendendo, eu vou desenhar para você entender. O Filho do Homem é o agricultor, que planta as boas sementes. O campo é o mundo. E as boas sementes são o povo do reino de Deus. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o maligno que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é feita no fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles removerão do reino todo aquele que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então Jesus, lá em João, diz o que? Olha, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Chegou a hora de Jesus ser glorificado. Como? Ele se faz como uma semente que tem que ser plantada, que precisa morrer, para que ele possa crescer, frutificar, dar vida, e novas sementes serão feitas a partir da morte de Jesus. Essas novas sementes são os filhos e filhas de Deus. E esses filhos e filhas de Deus serão lançados como sementes. E à medida que são lançados, nós nos lançamos em corações e vidas.
Corações duros, corações que estão empedrados, corações que estão sufocados para anunciar a palavra. Alguns recebem, outros não. Uns resistem, outros se entregam. Mas para que nós possamos ir como semente de vida, nós precisamos abrir mão da nossa vida muitas vezes, de sonhos, de anseios, de planos, de projetos, para viver os sonhos e os planos de Deus. E à medida que como sementes nós somos lançados, irmãos, nós somos lançados como os filhos de Deus, como as sementes do reino dos céus, sendo lançadas neste mundo de escuridão. Sementes de luz lançadas num mundo de escuridão. Mas neste mesmo mundo, o diabo também tem seus filhos. São chamados de joio. Os filhos de Deus são o trigo, os filhos do diabo são o joio. Pastor, como é que eu sei que se eu sou joio ou eu sou trigo? A palavra do Senhor vai me dizer que aquele que me ama me obedece. Se você ama o Senhor, você obedece à palavra do Senhor. Se essa palavra não tem valor para você, você não é um filho de Deus, você é um filho do diabo. E ele diz o que? Olha, se existe luz, enquanto existe luz, sigam na luz. Enquanto existe, porque vai chegar um tempo em que este mundo vai ser tomado por trevas, plenamente por trevas, e aí Jesus volta, rompendo a escuridão para estabelecer plenamente o reino. E aí chega o momento de ser ceifados. É o momento da colheita, é o momento em que os anjos virão, e são esses que Jesus diz que vão fazer a colheita. As foices vão passar, e aí vão ser separados os filhos de Deus, aqueles que seguem na luz, e os filhos do diabo, o joio, que são a própria escuridão. Assim como o joio é lançado no fogo, porque não tem utilidade, os filhos do diabo, os condenados, também serão lançados. Assim como é feito com o joio, com o trigo, que deu sementes, que não se apegou à vida temporária, de vaidades, de egoísmos, de orgulhos deste mundo, mas que teve na sua fraqueza o amor de Deus sendo aperfeiçoado. Esses trigos, sim, eles são chamados de justos, e brilharão como o sol no reino do seu Pai. Não é isso que Jesus estava dizendo? Creiam na luz enquanto ainda há tempo, e desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Por que se tornarão? Porque todos nós precisamos crer em Jesus e entregar a nossa vida para Ele, para realmente termos o direito de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Porque até que isso aconteça, todos somos perdidos, condenados ao inferno e à perdição, irmãos. Às vezes as pessoas dizem: mas todo mundo é filho de Deus. Opa, peraí. Se nós olharmos as Escrituras em 1 João, não é isso que a palavra nos diz. O Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então todo aquele que crer e receber Jesus em suas vidas, esses receberão o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus. Se eu não creio em Jesus, se eu não recebi Jesus em minha vida, eu não sou um filho de Deus. E é interessante que lá em João, no capítulo 12, Jesus falou essas coisas, e em seguida ele vai falar sobre a incredulidade das pessoas que ouviram. No verso 41 do capítulo 12, as palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam a sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem das sinagogas.
amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Muitas pessoas estão vivendo dessa forma. Ouvem, creem, entenderam o que foi falado, mas preferem não revelar a luz que foi dada a cada um, para não ser expulso da comunhão com as trevas. É aquilo que eu falei, é a pessoa que ouve, que compreende, mas que quer o melhor do reino e o melhor do mundo. Quer o melhor da luz e o melhor das trevas. Não dá, não tem como. Aonde tem luz, as trevas não habitam. Aonde existe trevas, existe ausência de luz. E aí, eu olhando esse texto, eu me questiono N coisas. Que tipo de solo eu sou? Que tipo de semente eu sou? Eu sou um filho de Deus? Eu sou um filho do diabo? Eu sou joio? Eu sou trigo? E eu preciso olhar para as minhas atitudes, eu preciso olhar para as minhas escolhas, eu preciso observar e avaliar o tipo de vida que eu tenho levado. Eu tenho entendido a palavra? Eu tenho permitido que essa palavra adentre no meu coração? Eu tenho permitido que Jesus trabalhe na minha vida? Eu tenho sido uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem? E se eu sou melhor hoje do que foi ontem, não é porque eu tenho mérito, mas é porque Deus está trabalhando na minha vida. E nós precisamos fazer essa análise sobre nós mesmos. Nós precisamos nos colocar sob julgamento à luz da palavra. É pegar nossa vida e comparar com a palavra de Deus. As minhas escolhas, elas me aproximam ou me afastam de Deus? O caminho que eu estou trilhando está me levando para o reino de Deus ou para o reino dos homens? Eu me preocupo mais em ser aprovado por Deus ou pelas pessoas? O que vale mais para mim? O julgamento de Deus ou o julgamento dos meus amigos, das pessoas que me conhecem? O que vale mais para mim? O que Deus fala sobre mim ou o que as pessoas falam sobre mim? Qual é o julgamento que eu tenho sobre mim mesmo? Porque quando olhamos as igrejas do Apocalipse, cada uma delas tinha uma visão de si que era diferente da visão que o próprio Deus tinha delas. Ah, não, eu sou forte, eu sou rica, sou poderosa. E aí o Senhor olha, não, você é miserável, cego, pobre e nu. É isso que você é. E se você não depender de mim, o brilho que você tem, eu vou tirar. É isso que Jesus diz para a igreja. Será que nós, como igreja, hoje, será que o Senhor pode olhar para nós e dizer que nós somos uma igreja que brilha em meio às trevas? Ou será que Ele está a ponto de tirar o nosso brilho? Porque nós nos tornamos autossuficientes. Achamos que podemos e não valorizamos a presença de Deus. Se você quer ser meu discípulo, você deve estar onde eu estou. Se você quer ser meu discípulo, você deve estar onde eu estou. Guarda isso no seu coração. Porque às vezes a gente fala, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, mas será que você está onde Jesus está? Jesus está com os pobres, com as viúvas, Jesus está com as prostitutas, Jesus está ministrando luz onde existe trevas, e às vezes Jesus nos coloca em lugares de trevas para que nós sejamos luz, e a gente reclama. Ah, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Por que o Senhor me trouxe a esse lugar? Ah, mas o chefe, porque o amigo, porque o vizinho.
Que diferença faz a luz aonde existe luz? Nenhuma. A luz só faz diferença quando ela é lançada sobre as trevas. Assim como quando nós éramos ignorantes, em Atos 2, o Espírito Santo veio sobre os discípulos, sobre uma mente que estava em trevas, o Espírito vem como línguas de fogo e traz iluminação àquela mente e acende a chama no coração daqueles discípulos de Jesus, que saem para o meio das trevas e começam a anunciar uma palavra de vida, de cura, de libertação, de restauração, de reconciliação, uma palavra que chama as pessoas ao arrependimento. Será que nós estamos fazendo isso? Quando foi a última vez que você ministrou a palavra para alguém e convidou essa pessoa ao arrependimento? Você, eu, cada um de nós. Quando foi a última vez que você falou, eu vou falar de Jesus para essa pessoa, eu vou realmente lançar luz sobre as trevas da vida dessa pessoa, para que ela seja liberta, salva, e para que ela esteja comigo, caminhando rumo aos lugares celestiais, para que ela caminhe comigo, morrendo primeiramente para os desejos da carne, para que nós possamos crescer, encontrando raízes na palavra e possamos frutificar para a glória de Deus. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Esse silêncio é o que muitas vezes nós ouvimos quando temos a oportunidade de falar. Nós nos calamos, nós não falamos, nós não anunciamos, o Senhor nos chama para sermos arautos, para ser a voz dEle, e a gente cala, nós nos calamos, por medo, por vergonha, por timidez, por qualquer coisa. Eu não sei se vai passar. Nós precisamos anunciar a palavra. Cada oportunidade, irmãos, é única. Cada oportunidade é única. E em cada uma delas você tem a oportunidade de testemunhar do que Jesus fez na sua vida e do que Ele quer fazer através dela para a glória do nome dEle. Se alguém quer ser meu discípulo, devem estar onde eu estou. Graças te damos, Senhor, pelo poderoso agir do Teu Espírito Santo em nós e através de nós. Somos gratos pela Tua palavra, que nos chama, que traz luz sobre as nossas trevas, que nos dá entendimento, discernimento sobre aquilo que o Senhor tem para nós, e que nos diz o que nós devemos fazer. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que retêm a palavra para si mesmos, por medo, vergonha ou timidez, e não anunciam o Evangelho da cura, da libertação, da graça, o Evangelho de Jesus, que nos reconcilia com o Pai, e muitas vezes se tornam joio, ao invés de trigos, não dando frutos, não dando sementes, morrem em si mesmas. O Senhor nos chama para darmos vida, através daquilo que o Senhor já nos deu. Nós vivíamos em trevas, e o Senhor Jesus brilhou nas nossas trevas, nos trazendo luz, e nos encheu de luz, para que possamos compartilhar esta luz com outras pessoas. Mas para isso acontecer, nós temos que viver todos os dias em comunhão com a luz, e todas as vezes que nós abrimos mão de ter comunhão com a luz, nós temos comunhão com as trevas. E à medida que olhamos para dentro de nós, nós entendemos que existe luz, mas que ainda existem trevas em nós.
E essas trevas precisam ser dissipadas pelo poder da luz. E para isso acontecer, nós temos que ter intimidade com o Senhor. O Senhor nos dá chances todos os dias. E como foi cantado aqui, uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. O Senhor Jesus, como foi cantado aqui hoje, muitas vezes já não é esperada mais a volta de Jesus. Muitos já não cantam o Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque estão tão preocupados em correr atrás do vento nessa vida, que tiraram os olhos do alvo. Ó Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, porque nós temos negligenciado aquilo que é tão valoroso e que o Senhor deixou para nós, que é a Tua Palavra. Nós temos negligenciado, Senhor, a ação poderosa do Teu Santo Espírito em nós, e muitas vezes endurecemos o nosso coração, porque queremos nos parecer mais com o mundo do que com o reino. Queremos a nossa própria justiça, queremos momentos de felicidade, quando o Senhor nos chama para estabelecer o Teu reino em nós, a Tua vontade em nós, que é boa, perfeita e agradável, um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Ó Senhor, que as trevas que existem em cada um de nós caiam por terra em nome de Jesus. Que todo e qualquer espaço que o inimigo tem de agir em nossas vidas, Senhor, seja repreendido nessa manhã em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, ser instrumentos de bênção e não de maldição. Que nós possamos ser usados como filhos da luz e não como filhos das trevas. Que nós possamos ser profetas de Deus e não profetas de Baal. Que nós possamos servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso e não ao diabo. A nossa oração, Senhor, é para que o amor de Deus, para que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação de Jesus, do Espírito Santo, tomem as nossas vidas todos os dias, em todos os momentos, para a glória do nome do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.